Reinaldo é doutor em Economia, também graduado em Direito, foi professor do INSPER e da PUC São Paulo, é o atual presidente da CEMIG e à frente da CEMIG, é o atual presidente da CEMIG. A companhia, nesse momento, executa o maior plano de investimentos da sua história. Ele também preside o Conselho de Administração da Taesa, da Gasmig, da Codengi e do Grupo Tigre. Muito obrigado pela presença aqui conosco, meu caro Reinaldo. E as pessoas estão ansiosas em escutar também. Uma das principais reclamações, caro Reinaldo, que a gente tem escutado no setor produtivo, de maneira geral, principalmente no que diz respeito ao agronegócio, às áreas rurais e às áreas mais distantes que não são a capital ou a região metropolitana, é a questão da energia. Então, certamente, você vai poder falar um pouco sobre o que a CEMIG está fazendo para ajudar no desenvolvimento de Minas e do nosso país, de maneira geral. Bem-vindo. Muito boa tarde. Eu só começar com o vídeo da CEMIG, né? Por favor. Transformar o mundo. É para isso que a gente emprega a nossa energia. Se o planeta pede cuidados com os recursos naturais, empregamos a nossa energia na busca de fontes limpas e renováveis e em responsabilidade socioambiental. Se a abundância não pode significar desperdício, empregamos a nossa energia em eficiência, consumo e distribuição inteligentes. Se os nossos clientes precisam de respostas, investimos a nossa energia em ampliar a qualidade, a eficiência e a proximidade no atendimento. Se a vida é amiga da arte e inspira as pessoas e a sociedade, apoiamos cada vez mais a cultura mineira. Se no agro ou na indústria, as empresas mineiras precisam produzir e crescer, a nossa energia trabalha para transmitir, acima de tudo, confiança. É assim que a CEMIG ajuda a transformar a vida dos mineiros. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. Bom, muito boa tarde a todos e a todas. Vou começar aqui, primeiro, obviamente, agradecendo o Gustavo, agradecendo o PCO pelo convite, mas cutucando um pouco o Paulo, que se ele perguntou se o Brasil tem jeito, eu quero dizer que Minas tem jeito, né? E com certeza, isso é o que a gente tem buscado fazer na CEMIG, né? A gente está, obviamente, querendo recuperar a CEMIG como indutora do desenvolvimento de Minas. E como é que eu vou tentar mostrar o que a gente tem feito e como é que a gente tem transformado a CEMIG para que a CEMIG, de fato, possa ser uma indutora do desenvolvimento de Minas, possa efetivamente transformar a vida dos mineiros e das mineiras com a nossa energia. Então, aqui eu mudei um pouco a apresentação para ser uma apresentação mais voltada para um público executivo, um público empresarial. Eu acho que tem dois pontos aqui que fazem a diferença do ponto de vista da gestão de uma empresa, né? Esses são os nossos pilares de transformação. Como é que a gente aloca o capital e como é que a gente busca ser eficiente na operação e na produção. Aqui estão os segredos do ponto de vista de gestão. Eu preciso arrumar minha casa, produzir bem, entregar produto a preço competitivo e com qualidade, e eu preciso, com os recursos que eu recebo, alocar bem esse capital. E é isso que a gente tem buscado fazer na CEMIG. Este aqui é o primeiro tema, que é o que nós mudamos do ponto de vista da alocação de capital. Veja, a CEMIG, de 2009 a 2018, resolveu investir fora de Minas. A CEMIG investiu fora de Minas 34 bilhões de reais a preço de hoje, em participações acionárias minoritárias em projetos como Santo Antônio, em Rondônia, Belo Monte, no Pará, Light, no Rio, Renova, na Bahia, tá certo? Isso gerou uma perda líquida de valor para a CEMIG de 12 bilhões de reais. A CEMIG, em setembro de 2018, valia 10 bilhões. E esses investimentos aqui geraram 12 bilhões de perda. Isso significou o seguinte:
a CEMIG, nesse período, deixou de investir em Minas, porque ela estava investindo fora de Minas. Então, o investimento em Minas era abaixo de R$1 bilhão por ano, o que é absolutamente mínimo. Nós estamos investindo 8 bilhões por ano agora. A CEMIG perdeu metade das usinas que ela tinha. E a CEMIG, quando eu cheguei, ela tinha uma demanda não atendida que chegava a quase 50% da carga. É o que os senhores reclamam aqui de ter que produzir com diesel, porque nós não vínhamos fazendo investimentos em Minas. Então, o que nós mudamos? Nós mudamos a alocação de capital. Ao invés de investir fora de Minas, desinvestir o que a gente tinha fora de Minas e investir tudo em Minas. Tá certo? Então, é exatamente isso que a gente tem feito. Nós já desinvestimos e recuperamos caixa de mais de 7 bilhões de reais. Isso é o que nós desinvestimos, porque nós saímos da Light, nós saímos da Renova, nós saímos de Santo Antônio, né? E não só a gente recebeu, como a gente deixou de aportar recursos nessas empresas. Se a gente tivesse na Light, eu teria que ter posto mais 2,5 bilhões de reais. Se a gente estivesse em Santo Antônio, eu teria que ter posto mais R$1 bilhão para manter a participação que a gente tinha. Então, nós recuperamos de desinvestimentos, fora de Minas, 7 bilhões de reais. E nós estamos realizando hoje o maior programa de investimentos da história da companhia. Então, vão ser 42 bilhões de reais investidos aqui em Minas, para a gente poder ser indutor do desenvolvimento de Minas. Isso aqui dá quase 8 bilhões de reais por ano. Veja, para uma média de 1. Né? Então, efetivamente, nós voltamos a investir em geração, voltamos a investir em transmissão, e a nossa expectativa, obviamente, é ter essa demanda toda atendida. Então, essa é a mudança do ponto de vista de gestão. Sair de uma alocação de capital, que era investir fora de Minas, naquilo que a gente, com participações acionárias minoritárias, não é que a CEMIG controlava, a CEMIG era mais um acionista em um consórcio. Não é o que a CEMIG sabe fazer. O que a CEMIG sabe fazer? A CEMIG conhece Minas. Então, nós saímos desses investimentos, e hoje toda a alocação de capital é aqui em Minas. Né? E é isso que a gente vai mostrar daqui a pouco, os nossos investimentos em distribuição, em transmissão, em geração, que é o que a gente sabe fazer. Opa! E aqui, então esse é o primeiro, a alocação de capital. Deixar de investir fora de Minas e investir em Minas. A gente tem uma frase que diz, focar em Minas e vencer. É isso que a gente faz. Né? E a outra é arrumar a casa. O que é arrumar a casa? Deixar de gerar caixa com as operações. Quando cada um dos senhores paga a conta de energia, na conta de energia tem um valor lá que é para pagar a despesa operacional da empresa. E tem um outro valor que é a quantidade de perdas do sistema. Então, na tarifa de energia, você tem um valor que é para cobrir o custo e um valor que é para cobrir a perda. A CEMIG sempre gastou além deste valor. Então, a CEMIG de 2009 a 2018, ela teve 5 bilhões de reais que ela gastou além do que está na tarifa, em termos de custo, e 2,8 bilhões de reais de perdas, quer dizer, 5 com 2,8 dá quase 8 bilhões de reais. 8 bilhões de reais que não estão na tarifa, que a gente desperdiçou. Hoje a gente tem muito orgulho de dizer que nós estamos absolutamente dentro das despesas regulatórias. Isso é arrumar a casa. Né? Eu me lembro perfeitamente que o primeiro final de semana que eu cheguei na CEMIG, o avião estava à minha disposição para eu voltar para São Paulo. E o piloto ficaria ali. E nós tínhamos, os senhores conhecem, né? O hangar, o maior hangar da Pampulha era da CEMIG. Hoje não tem mais hangar, hoje não tem mais avião, né? Hoje nós temos um único prédio, nós tínhamos 3. Né? Um dos prédios alugados era mais de 30 milhões de reais por ano, só de aluguel. Né? Então, esse é o esforço de gestão. Né? E isso é o que permitiu a gente economizar 800 milhões de reais por ano, que está todo sendo reinvestido em Minas. Né? E nós também melhoramos a qualidade da prestação do serviço. Então, o principal índice de qualidade aqui é quantas horas por ano a gente fica sem eletricidade, e a gente bateu o recorde o ano passado, ficamos abaixo de 10 horas, na média, né?
por ano, que é um número bastante positivo, e que mostra você arrumar a casa. Né? Então, eu diria que aqui são os dois segredos do ponto de vista de gestão, que é o que a gente tem feito para poder voltar a ser indutor do desenvolvimento de Minas. É fazer uma alocação do capital adequada, deixar de investir fora de Minas para investir em Minas e buscar ser eficiente, buscar ter uma operação dentro dos parâmetros que a tarifa nos permite. E os resultados... chegou? E os resultados estão aqui. Isso aqui é um resultado. A CEMIG valia, em outubro de 18, um pouquinho antes da eleição do governador, a CEMIG valia 10 bilhões de reais. A CEMIG hoje vale 32 bilhões de reais, ou seja, valorizou 218%. Eu vou ver se eu consigo ler aqui, que eu pedi para colocarem aqui, porque eu coloquei o dividendo também. Vamos ver se eu consigo. Mas se você tivesse investido... Vamos ver se eu leio aqui. Só um segundo, senhores. Se você tivesse investido R$1.000 na Bolsa em outubro de 18, você ia ter R$1.500 hoje. Se você tivesse investido R$1.000 em ação ordinária da CEMIG, você ia ter quase R$6.000 hoje. Essa é a diferença. A gente subiu mais que a Bolsa, a gente subiu muito mais que a Bolsa, a gente subiu mais do que o índice do setor elétrico, ou seja, a média das empresas, a gente subiu mais, inclusive, do que empresas que foram privatizadas como a Eletrobras. Né? Acho que esse é o resultado de uma gestão que está sendo firme em fazer duas coisas, em ser eficiente na produção e em alocar bem. E a gente está fazendo isso, gerando resultado e, ao mesmo tempo, gerando desenvolvimento para Minas. Então, eu acho que essa é a melhor combinação, porque a gente consegue gerar desenvolvimento para Minas e, ao mesmo tempo, gerar resultado. Então, olha, só para ter ideia aqui, comparando, né? Valia 10 bilhões, nós pagamos 7 de dividendos e ainda sobrou 32. É isso, então é de 10 para 40. Né? E nós tínhamos uma relação, isso aqui eu não sei se é muito economês, mas tinha uma relação dívida, aqui uma plateia de empresários, né? Uma relação dívida-geração de caixa, que era 5 vezes o que a nossa dívida era 5 vezes maior que a geração de caixa, hoje ela é abaixo da geração de caixa, de 5 para 1. Né? E todos os nossos índices aí como chama das agências de classificação de risco, nós melhoramos. Então, eu coloquei aqui, vamos ver se anda... eu coloquei aqui umas frases, mas desculpa até estar em inglês, eu simplesmente achei que era melhor eu não traduzir, de um livro que eu gosto muito para falar um pouco aí de gestão, né? E eu acho que aqui é o que a gente tem procurado fazer, é um livro chamado Outsiders, que faz o seguinte: os CEOs precisam fazer duas coisas bem, eles precisam levar a operação de forma eficiente e eles precisam alocar o caixa gerado por essas operações, que é isso que a gente tem procurado fazer. A gente tem procurado fazer uma alocação de capital naquilo que nós conhecemos, e é investindo em Minas, e a gente tem procurado ser eficiente na operação. E aí ele fala, eu gosto muito dessa frase aqui: a principal atividade de um CEO é a alocação de capital. E eu diria que quando a gente olha também do ponto de vista dos senhores empresários, essa é o grande desafio, é como é que se aloca o capital. Obviamente que alocar o capital na Light é muito diferente do alocar o capital aqui em Minas. Né? A gente alocar o capital na Light, a gente corre um risco gigantesco de não dar certo. A gente alocar o capital em Minas, primeiro, só nós podemos fazer, porque é um monopólio. E segundo, é regulado e a gente tem uma ótima rentabilidade. Né? Então, fica aqui essas frases, que eu acho que a ideia é exatamente mostrar o que está por trás, né, desta transformação. Está por trás usar as melhores técnicas de gestão e, de fato, conseguir valorizar a companhia e gerar desenvolvimento para Minas. Então, aqui eu vou falar um pouco deste programa de investimentos. Nós estamos investindo 42 bilhões, isso aqui dá mais do que 8 bilhões por ano, e a CEMIG voltar a ser indutora no desenvolvimento econômico. Está aqui. São 18 bilhões na distribuição, 13 bilhões em geração, 3 bilhões e meio em transmissão, 3 bilhões em geração distribuída, 2 bilhões em gás natural, 1 bilhão e 400 em inovação. Vou passar aqui um pouco mais
Distribuição. Está aqui o diretor de distribuição, Marney. Veja, nós realizamos já, nesse último período, que é 2018 a 2022, já era o maior programa de investimentos da história da CEMIG. Então, nós investimos 7 bilhões de reais, entregamos 64 subestações, 1.800 quilômetros de linha e conectamos mais 900 mil clientes. Mas mais do que o passado, a gente quer falar do futuro, né? Então, nós estamos investindo 18 bilhões de reais, são números gigantescos, né? Colocando mais 136 subestações, mais 3 mil quilômetros de linha, e aqui no Minas Trifásico, eu vou abrir um pouco esses programas, para vocês terem uma ideia, o que vai ser a transformação do ponto de vista da gente realmente poder ajudar o desenvolvimento de Minas. Gente, já estou só com 5 minutos, eu não vou ser igual ao Paulo Rabelo, mas eu vou passar só um pouquinho, tá? Esse aqui talvez seja a nossa menina dos olhos, né? É o Minas Trifásico. O que é o Minas Trifásico? Nós estamos convertendo 30 mil quilômetros de rede rural monofásica em rede trifásica. Isso é o que vai permitir que o agronegócio continue crescendo. Tá certo? Quando eu ponho a rede trifásica, eu ajudo o cara que quer colocar um pivô de irrigação, porque ele precisa da rede trifásica. Eu ajudo o cara que quer colocar, ajudo o marimbondo que quer colocar uma secadora de café. Eu ajudo o cara que quer colocar uma ordenha mecânica. Tá certo? Então, este é o maior, nós estamos falando de 30 mil quilômetros, para os senhores terem uma ideia, de rede significa 90 mil quilômetros de cabo, significa 300 mil postes, porque cada quilômetro tem 10 postes. Esse é o tamanho do desafio, né? Então, isso está em execução e isso efetivamente vai transformar a agricultura. Segundo, é o Mais Energia. O Mais Energia está aqui. Nós estamos praticamente em 5 anos crescendo 50% o número de subestações. A gente está entregando aqui, 200 novas subestações, eram 415, vão ser 615, crescer 50%. De novo, só para ter uma ideia aqui, nós entregamos no ano passado 45 subestações, a média histórica eram 5, né? E é isso que o que a gente quer é tirar isso aqui. Então, isso aqui é o que mais eu realmente sofro, cada vez que eu vejo um negócio desse aqui, é não ter gerador a diesel, é ter, obviamente, eletricidade. Além de ser sustentável, é a nossa obrigação estar provendo energia de qualidade. Então, está aqui, isso aqui é em Buritizeiro, depois que nós conectamos aí a nova subestação que foi inaugurada agora em novembro. Outro programa que a gente muito se orgulha é o Minas LED. Aqui o prefeito de Nova Lima comentou, né? A importância da iluminação pública. Está aqui, nós estamos efetivamente apoiando a substituição da iluminação convencional para a iluminação a LED em 491 municípios. Até agora já foram 116, mas nós temos quase 500 municípios que nós vamos ajudar a substituir 100% da iluminação para a iluminação a LED. E esse aqui é o nosso programa de eficiência energética também, trazendo iluminação, trazendo geração solar, trazendo troca de equipamentos, são 355 hospitais, 3.400 escolas, 156 mil famílias beneficiadas. Tudo isso aqui são programas que a gente troca equipamentos que gastam muita energia por equipamentos que gastam pouca energia. É o caso da iluminação pública, mas é o caso de colocar iluminação a LED nas escolas, que melhora a educação, é o caso de trocar equipamentos nos hospitais, também colocar iluminação a LED. Eu acho que esse aqui também é um outro grande programa de investimento. E seguramente aqui tem muitos investidores, né? Minas é o estado que tem mais geração distribuída no Brasil, né? Isso aqui é uma transformação. Aqui, Gustavo, vou aproveitar aqui, assim, talvez aqui nós estejamos na grande oportunidade do Brasil, espero que essa a gente não perca, né? E quero aqui, quando a gente fala muito no agronegócio, vou aproveitar aqui um minuto para fazer um in memória, né, um reconhecimento público ao ministro Alisson Paulinelli, né, mineiro, mas que é um dos grandes revolucionadores da agricultura no Brasil. Então, se a gente falou tanto hoje de produtividade, a gente deve muito ao Embrapa, deve muito aos avanços na pesquisa e as sementes que ele conseguiu colocar, que fizeram do Brasil hoje um grande exportador de grão. Então, aqui os meus sentimentos à família, mas obviamente
as melhores memórias do ministro Alisson Paulinelli. Então, aqui nós temos um potencial imenso. Se tem uma coisa que o Brasil pode ser um grande indutor no mundo, é na área de sustentabilidade, é na área de energia renovável. Então, eu vou entrar aqui, vou cumprir meu prazo aqui. Pode ser, sou eu que estou apertando aqui, não? Está aqui. Então, nós, além de estar investindo em distribuição, a CEMIG voltou a investir em geração e voltou a investir em transmissão. Então, hoje nós estamos investindo 200 megas em usina fotovoltaica terrestre, que é Emborcação e Jusante e Boa Esperança, perdão, e nós estamos também investindo quase 600 mega em usina solar flutuante nos nossos reservatórios. Então, no reservatório de Três Marias, no reservatório de Emborcação, nós vamos colocar usina solar flutuante. Acho que isso aqui é uma grande mudança do ponto de vista da gente efetivamente estar sendo sustentável e estar usando melhor o recurso natural, porque está lá o reservatório, não tem uso nenhum e a gente está conseguindo colocar usina solar flutuante. Está aqui, 538 megas é o que nós vamos investir. E voltamos a participar de leilões de transmissão, ganhamos um leilão depois de 22 anos, né? Então assim, a CEMIG voltou a crescer em distribuição, voltou a crescer em transmissão, voltou a crescer em geração, lembrando, absolutamente tudo em Minas. Todo esse investimento é investimento em Minas, que é para a gente, de fato, poder ser indutora do desenvolvimento do Estado, é para apoiar o seu negócio. E como eu disse, não sei se o Brasil vai dar certo, mas Minas, com certeza, a gente tem certeza que dará. Deixa eu ver o que mais que tem. Isso vai gerar... Deixa eu passar aqui rápido, mas... mais um aqui. Somos o maior patrocinador cultural do Estado. Eu vou passar rápido aqui, gente, senão fica aí para os senhores essa apresentação. Obviamente, somos absoluta referência na área de sustentabilidade. A CEMIG tem muito orgulho de dizer que é 100% renovável. 100% da produção da CEMIG ou é hidroeletricidade, ou é solar, ou é eólico, né? Nós somos aqui a empresa brasileira com melhor classificação. Na verdade, tem uma lista que chama as 200 empresas mais limpas do mundo, Carbon Clean 200. A CEMIG é a 37ª do mundo e a principal empresa brasileira. A melhor classificação brasileira é a CEMIG. Aqui, eu não tenho dúvida, aqui é o grande diferencial para mim competitivo do Brasil. É a gente poder efetivamente ser exportador de energia desde o Brasil. Estou chegando de Portugal, estava lá, não vejo o menor sentido você ter um painel solar na Alemanha, ou nos Estados Unidos, ou na China. Que lógica tem você ter um painel solar na Alemanha, que tem 6 meses de inverno, que tem poucas horas de sol por dia? Painel solar nós temos que ter no norte de Minas. Mas para isso nós precisamos ter armazenamento de energia, nós precisamos ter hidrogênio verde, nós precisamos ter grandes linhas de transmissão intercontinentais, nós precisamos ter tecnologia que se desenvolva para a gente ser um grande exportador de energia. Isso é o que nós estávamos discutindo lá em Portugal, né? E isso é o que a gente tem trabalhado no sentido de que a gente seja, de fato, se insira nessas pesquisas dentro do mundo e efetivamente a gente consiga, eu usei o exemplo do ministro Alisson Paulinelli, que a gente consiga ser uma referência, como a gente conseguiu na transformação da agricultura tropical. Aquilo que o ministro Alisson Paulinelli conseguiu fazer na agricultura, nós temos todas as condições de fazer, aproveitando que a gente é um país amigo de todos e que a gente tem todos os recursos naturais abundantes para ser um exemplo de sustentabilidade. E eu vou terminar só para dizer que, fazer um pouco de propaganda nossa, para dizer que nós estamos aqui abrindo, porque a CEMIG, além de ser uma grande empresa em distribuição, em transmissão e em geração, também é a maior comercializadora de energia do Brasil, né? E aqui sim, obviamente, nós vendemos muito mais do que só para Minas, né? Mas a gente tem uma participação de mercado na área de comercialização de mais ou menos 15% do mercado livre do Brasil. E o mercado está se abrindo, né? O mercado claramente vai se abrir, nós vamos ter um mercado varejista de energia e nós já abrimos aqui um e-commerce, um site. E você, se tem conexão a partir de 34 kV, você hoje já pode entrar no mercado varejista, tem uma possibilidade única de contratar uma energia mais barata. O Dr. Modesto está aqui
já tem as suas usinas, mas se quiser contratar a CEMIG, nós estaremos absolutamente abertos, e quem tiver interesse, obviamente, é muito mais competitivo, né? E a gente quer poder exatamente fazer isso. O nosso objetivo é seguir essa transformação e, efetivamente, a gente vou terminar aqui, assim, nós temos duas frases que são muito fortes para todo mundo da CEMIG. A primeira é focar em Minas e vencer. Então, hoje, toda a nossa alocação de capital é em Minas, porque a gente quer transformar a vida dos mineiros e das mineiras com a nossa energia. Então, eu vou terminar aqui citando, obviamente, um mineiro muito famoso, o ex-presidente Juscelino Kubitschek, para lembrar um pouco também da apresentação da Renata, né, que falou dos sonhos do Mater Dei, e o nosso sonho é esse, é seguir sendo um indutor do desenvolvimento de Minas. E ele dizia assim: não vejo sentido nas vidas que se economizam, que se recusam a consumir-se nas chamas de um ideal. E o nosso ideal é esse, é poder ajudar Minas e ser um indutor de Minas e transformar a vida dos senhores e das senhoras com a nossa energia. Muitíssimo obrigado. Caro presidente Reinaldo, muito obrigado pela fala e pela bela exposição sobre a CEMIG.